Olá, eu sou a Juliana e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado, padrões morfológicos nas paisagens de rios urbanos. Essa relação entre assentamentos urbanos e corpos d'água não é nada recente, na verdade ela é muito antiga e desde sempre ela foi funcional, estratégica, vital e estruturante. Cito aqui alguns exemplos como a antiga Mesopotâmia, o antigo Egito, as rotas de comércio do mundo antigo e até mesmo a expansão da civilização romana, que obviamente aconteceu pelo poderio e qualidade militar, mas junto com a absorção e incorporação de traços culturais e religiosos dos povos dominados, que era uma medida muito eficaz para evitar rebeliões dentro do Império. Numa outra frente, outra coisa que contribuiu muito para a expansão foi o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias relativas à água, como aquedutos, pontes seguras, coletas de água pluvial e outras águas servidas. E quando o mundo saía do seu período medieval, saía da Idade Média, esse fim foi acelerado justamente pela fundação de cidades portuárias e fluviais. E a partir daí, a gente já sabe que começa a era das grandes navegações, vamos falar, né? É uma retomada para esse poder simbólico e político que a água tem. E uma coisa fica latente quando a gente faz esse passeio histórico, é que apesar de sim ter sido funcional e estratégica, ela também era muito simbólica, afetiva, sensorial e, acima de tudo, cultural. Essa densidade, essa pluralidade de sentidos e camadas que a relação entre água e cidade tinha, ela sofreu uma inversão enfadonha com o processo que marcou em grande parte na nossa entrada para a modernidade, e eu estou falando aqui da Revolução Industrial. A dicotomia do que poderia ser cidade versus natureza foi uma coisa antes dela, e com certeza virou algo completamente distinto, e principalmente numa escala muito diferente do que era antes. Isso foi devido em grande parte à urbanização acelerada, que veio através do boom populacional nas cidades industriais, e também com a introdução de novas tecnologias de transporte, como ferrovias e rodovias que mais tarde viriam a ser vias expressas. A introdução dessas duas tecnologias de transporte, elas aceleraram a obsolescência das hidrovias, e uma vez que as águas perderam a importância econômica, pouco a pouco elas foram perdendo outras camadas, até que significasse nada mais do que um mero recurso energético ou um duto de esgoto ao ar livre. Uma vez que se tornou um problema, não precisou de muito para justificar aterramento, canalização e tamponamento, seja pela vontade de limpar a cidade desses dutos de esgoto a céu aberto, ou seja pela pressão do mercado imobiliário de produzir cada vez mais terras comercializáveis em locais centrais. E com o tempo, ficou mais do que evidente que as cidades se tornaram hostis para os corpos d'água, mas se engana quem pensa que aconteceu isso só para eles. Na verdade, as cidades se tornaram cada vez mais hostis para as pessoas também. Não foi só um ou outro, foi para tudo. E essa falha na cidade como artefato coletivo de regulação da homeostase, que originalmente era o seu objetivo principal e único, ela vem acompanhada não só pela falha, mas pela reversão. Ela não apenas não ajuda, como atrapalha, né? Como a propagação de doenças contagiosas, doenças crônicas, físicas e mentais ligadas ao sedentarismo, estresse, poluição, a diminuição da qualidade de vida e mesmo da expectativa de vida, tendo em vista a violência urbana, vulnerabilidade, desastres naturais, populações vivendo em zona de risco. E uma forma de trazer a cidade de volta para as pessoas
é justamente reatar essa boa relação, reconstruir, ressignificar o que os corpos d'água são para a cidade de novo, para fomentar a reconstrução das dimensões perdidas, dimensões funcionais, ecológicas, afetivas e, por que não, empáticas, com vistas a construir uma teoria e história do urbanismo que é sensível ao papel ativo das águas. Cidades mais sustentáveis significa também cidades mais saudáveis. A gente não vai conseguir uma coisa sem conseguir outra. Não existe mais resolver um problema A com solução B. A gente sabe que os problemas e as soluções eles estão interconectados e isso necessita o reconhecimento de uma visão complexa e de uma ação integralizada. E a minha forma de contribuir para essa teoria e história do urbanismo que é sensível ao papel ativo das águas é através da investigação das influências e condicionantes das águas na cidade através de padrões morfológicos. E aqui eu vou fazer uso tanto do repertório clássico da morfologia urbana quanto do repertório contemporâneo em produção aqui na Unicamp e em outros países que fazem parte do PNUD, que é o Portuguese Language Network of Urban Morphology, do qual o Evandro faz parte. Evandro é meu orientador, eu não mencionei antes. Tudo bem. E isso vai acontecer através de um estudo de caso de uma bacia ou subbacia na região metropolitana de Campinas. Essa área ainda não está selecionada, mas eu queria muito esse recorte, queria muito esse contexto da região metropolitana de Campinas, que é onde o Evandro e os outros professores aqui da Unicamp vêm desenvolvendo coisas muito bacanas em relação à morfologia urbana e paisagem. Então, critério de seleção: fazer parte da região metropolitana de Campinas, conter águas correntes, e inclui-se zonas periurbanas e mesmo franjas urbanas, e, obviamente, disponibilidade de dados essenciais. Os elementos que serão os grandes grupos dos elementos, né? Aqui eu não especifiquei qual, eu coloquei só os grandes grupos que eu vou tratar. São elementos morfológicos físicos, antrópicos, relativos a fluxo de recursos e também relativos a relações temporais. Eu não vou ler aqui todos os materiais, todos os métodos, né? A gente tem uma limitação de tempo, mas isso aqui é um vídeo, você pode pausar e ler se você quiser, dar uma voltada, não sei. E aqui, fórmula de análise dos resultados. Eu vou ler aqui para vocês os títulos, mas tem uma explicação detalhada de cada um deles, que eu vou ir passando os slides, daí quem quiser ler, para o vídeo, e assim segue a vida, né? Que é só 10 minutos, então. Vou analisar os padrões morfológicos graficamente, quantitativamente, qualitativamente. Eu vou analisar a estrutura e também o contexto. Aqui, como eu tinha dito antes, né? Uma especificação do que seria uma análise gráfica, né? Primeiro, a organização espacial dos elementos, atentando para a sobreposição, concentração, dispersão, regularidade, irregularidade e frequência. E aqui a análise quantitativa temporal, qualitativa temporal, análise estrutural interescalar, e aqui um mais cheinho de frases, que é uma análise contextual. Aí, como eu tinha dito, né, quem quiser ler é só voltar um pouquinho e pausar e ler. Bibliografia. É isso, né, gente? Boa semana da pós pra todo mundo.